Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Hoje a gente vai resolver esse problema aqui. Esse problema apareceu lá no grupo de professores da minha faculdade. E aí é o seguinte, esse é um problema que ele estava aí no canal russo, e aí esse problema foi jogado aí para os japoneses, que jogaram aí para os americanos, todo mundo está resolvendo esse problema, um problema bem bacana. Ele não é tão difícil de fazer, tá? A gente só vai precisar de um conceito que dá para resolver com o ensino fundamental. Acredite se quiser, esse problema dá para resolver com o ensino fundamental. Você tem que mostrar que A ao quadrado, ou seja, essa distância aqui, tá? Ao quadrado é igual a essa distância aqui, ó, vermelhinha, 4b ao quadrado, mais essa distânciazinha azulzinha, 16c ao quadrado. Isso tudo é igual a 63 sobre 4. Bom, 63 quartos. Então, como é que a gente faz isso aí? A primeira coisa que a gente vai precisar é o teorema de Pitágoras. Então, esse teorema, que é bastante importante, deixa eu colocar o teorema de Pitágoras aqui. Se você não conhece esse teorema, tá? Ele é um dos teoremas mais famosos do mundo, tá? Teorema de Pitágoras. Tem muitas demonstrações, mas esse teorema, ele é importante por quê? Porque você pega um triângulo retângulo, e aí você associa os lados desse triângulo retângulo. Vou mostrar para você aqui agora, ó. Então vamos lá, ó. Se você tiver um triângulo retângulo, como esse que eu estou colocando aqui, tanto faz a posição dele, tá, gente? Tanto faz a posição do triângulo retângulo. Então, ó, esse aqui é o nosso teorema, tá bom? Teorema de Pitágoras. E o que Pitágoras diz? Aqui vai ter um ângulo de 90 graus, tá? Aqui vai ter um comprimento para esse lado, a gente vai dizer que esse comprimento é A. Vamos dizer que esse menorzinho é B e esse aqui, médio, é C. O ângulo maior aqui, que é o de 90 graus, ele aponta para o lado A, tá? E o B e o C são os outros dois lados. Esse lado A é chamado de hipotenusa, tá? E o lado B e C é chamado de cateto. Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó. O teorema de Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, é isso aqui, ó, que o teorema de Pitágoras diz. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa, tá bom? É a soma dos quadrados dos catetos. Recapitulando aqui, então. Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde o A é a hipotenusa. Hipotenusa é o lado maior do triângulo. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. B e C, que são os lados menores desse triângulo, a gente diz que eles são o quê? Catetos. Esse triângulo obrigatoriamente tem que ser o quê? Retângulo. Tem que ter esse ângulozinho aqui de 90 graus, tá bom? Se não for, não funciona. Só funciona com o triângulo retângulo. Tem que ter um ângulo de 90 graus. Bom, se isso acontece, quer dizer o quê? Quer dizer que vale o teorema de Pitágoras. A gente pode colocar um exemplo aqui, né? 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, se um lado mede 3, outro mede 4, quer dizer que o maior vai medir 5, tá bom? Aí você aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, e 9 mais 16 dá 5 ao quadrado, que é 25. Então, isso aí funciona, tá bom? Eu não vou demonstrar esse teorema aqui. Se você quiser ver a demonstração, coloca aí embaixo nos comentários, quero ver a demonstração do teorema de Pitágoras. Eu tenho uma demonstração bem bonita para ele. Dá para fazer com ensino fundamental também, sem nada muito sofisticado. E você vai ver como é que é bonita a demonstração desse teorema de Pitágoras. Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer aqui é aplicar algumas vezes esse teorema de Pitágoras, tá? Aqui nessa figura. Então vamos lá, ó. Primeira aplicação que eu vou fazer aqui do teorema vai ser aqui, ó. Vou pegar esse C e vou levar ele até aqui. Vou chamar esse ponto aqui, sei lá, já tem um A, B, C, eu vou chamar esse ponto aqui de D. Tá? Então, CD aqui, para mim, vai ser um dos lados. Repara que ele é hipotenusa, porque ó, esse ângulo aqui, né, tá apontando de 90 graus, está apontando para o CD. Então, a gente garante que isso aqui é um triângulo retângulo, ou seja, vale o teorema de Pitágoras nele, e mais do que isso, além dele ser um triângulo retângulo e valer o teorema de Pitágoras nele, a gente sabe que CB é igual a 1. Porque aqui no problema ele diz o seguinte, ó, que é um heptágono regular. Tá? E ele está dizendo que esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui é 1. Bom, Rômulo, mas o que é então um heptágono regular? Bom, primeiro esse hepta quer dizer 7. Tá?
ele tem 7 lados que são regulares. Você pode contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando a gente diz que um polígono é regular, acontecem duas coisas com esse polígono. Esses lados, eles têm o mesmo valor, tá? Ou seja, eles são congruentes, têm o mesmo tamanho, mesmo comprimento. Bom, e além disso, os ângulos internos, ou seja, cada ângulo desse aqui, ó, cada ângulo desse aqui, eles também são congruentes, ou seja, eles têm o mesmo valor, tá? Todos os ângulos são iguais, é isso que quer dizer. Então aqui no nosso desenho a gente vai fazer o seguinte, vai colocar aqui, ó, de C até D, eu chamei isso aqui de D, né, para ficar mais fácil. E aqui a gente pode chamar de, sei lá, de M, né? Então aqui dividiu ao meio, ó, tá dizendo que esses pedaços aqui são iguais, tá? Ele faz uns tracinhos para dizer que são iguais. Então se isso aqui valia 1, quer dizer o quê? Quer dizer que esse pedacinho aqui de M até C vale o quê? Vale meio, né? E aí eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, ou seja, CD, né? CD ao quadrado é igual a MD, né, ao quadrado, que é o próprio A, mais 1 meio ao quadrado. Então deixa eu diminuir aqui, né, para eu não atrapalhar muito, porque a gente vai precisar de um espaço aqui para fazer essas contas. Então, MD ao quadrado é igual a A ao quadrado mais esse meio ao quadrado. Esse meio ao quadrado, né, a gente eleva em cima e eleva embaixo. Para elevar uma fração ao quadrado, então é só fazer isso. Então, CD ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 1/4. Tá? 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Beleza, Ron, mas e aí? E repara que o CD aqui está ao quadrado. Se eu quisesse só o tamanho, o comprimento de CD, eu extrairia a raiz dos dois lados. Né? Extrai a raiz de um lado e do outro. O CD a gente sabe que é um comprimento, né? Então assim, comprimento dessa diagonal aqui, de C até D. Então a gente sabe que isso é um valor positivo, a gente pode extrair da raiz sem problema nenhum. E aqui também a gente vai pegar e vai extrair a raiz aqui, o A é positivo também, a gente sabe disso, né? A ao quadrado mais 1/4. Bom, agora a gente sabe o tamanho de CD. Agora repara bem o seguinte, ó, por construção da figura, esse quadradinho aqui está atrapalhando a gente, mas por construção da figura, essa figura aqui de baixo, ó, CD, e vem aqui, eu vou chamar, sei lá, vou chamar aqui de, a gente já tem A, B, C, D, vamos chamar aqui de E e aqui de F. Então, se eu pegar CD e F, repara que isso é igual, exatamente igual, né, a mesma figura, que essa figura aqui, ó. Vê se não é. CB, vamos chamar aqui de G, CBGA, tá? Então, são figuras congruentes, tá? Elas têm o mesmo comprimento. Então, você pode até reparar por aqui, ó, né, que essa diagonal CA é a mesma diagonal CD. Só que CA, ela também está dividida aqui, ó, em dois pedaços iguais, né? Então, esse pedaço aqui, ó, é igual a esse pedaço aqui. Rômulo, mas o que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, repara aqui, eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de N, tá? Agora repara o seguinte, ó, se eu vier aqui, ó, vou fazer com uma outra cor para você entender o que eu estou fazendo. Vou fazer com um marronzinho que eu tenho aqui. Eu não sei se vai ficar tão visível assim para você, mas se a gente fizer isso aqui, ó, AFN, ó, presta atenção nesse triângulo aqui, ó, deixa eu fazer ele mais coladinho aqui, eu não quero apagar aquele B ali. Ó, se a gente fizer AFN, tá, aqui, a gente tem outro triângulo aqui que é retângulo, tá? Então, a gente tem aqui o AF, que a gente não sabe quanto mede, mas o AN, a gente sabe que é a mesma coisa que a metade do CD, tá? Então, olha o que a gente vai fazer aqui agora, presta atenção. A gente vai escrever o seguinte, ó, a gente vai dizer que o AF ao quadrado é igual ao AN. Quem é o AN? O AN é o CD dividido por 2. Então, ele é o CD dividido por 2, tá? Isso aqui vai estar o quê? Ao quadrado. Mais o Fn ao quadrado. Só que o Fn é B. Então, vou colocar aqui, ó, mais B ao quadrado. De novo, utilizei o teorema de Pitágoras. Repara que aqui, ó, é um triângulo retângulo, aqui tem 90 graus. E ele leva, né, o A até o F aqui,
né, completando o triângulo, e ele aponta para o AF. Então, o AF é realmente a hipotenusa, é o lado que fica separado aqui dos outros dois. Ele é como se fosse o A ao quadrado, né? O AN, o B ao quadrado, e o NF, o C ao quadrado. Então, só colocando aqui, né, vai ficar desta maneira. Bom, quem é o CD? O CD era isso aqui. Só que o CD ao quadrado é exatamente o de cima aqui, né? É o de cima aqui, ó, vai ser o de cima, e isso vai ser dividido por 4, porque 2 ao quadrado dá 4. Então, o AF ao quadrado, olha o que vai acontecer. O AF ao quadrado, ele vai ser o CD ao quadrado, que já é esse cara aqui, tá? Em cima, dividido por 4. Então, vai ser A ao quadrado dividido por 4, mais esse 1/4 aqui vai ser dividido por 4, tá? E aqui depois a gente vai ter mais o B ao quadrado. Bom, isso aqui pode ser tranquilamente simplificado pelo seguinte, né? A ao quadrado sobre 4 mais B ao quadrado, para ficar mais bonitinho. E aqui é divisão de fração, né? Tem que lembrar aí, ó, da matemática básica. E aí você vai ter aqui, ó, 1 sobre 16. Rômulo, não lembro da matemática básica. Tudo bem, eu quero só que você entenda aqui pelo menos o teorema de Pitágoras. Obviamente que você tem que voltar à matemática básica para entender essas contas, tá? Se você está com dificuldade de entender as contas, tem que voltar à matemática básica para entender as contas. Então vamos lá, ó. Acabei chutando a minha câmera aqui. Mas se você notar, o AF, ele tem o mesmo comprimento do que o AB, por construção da figura. Então o AF tem o mesmo comprimento que o AB. Caramba, agora a gente está quase resolvendo o problema. Por quê? Repara que o AB ele está dividido por 2 aqui, ó. Então esse pedacinho ao quadrado mais esse aqui ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Porque a gente tem de novo um teorema de Pitágoras aqui, ó. Em G, vamos chamar esse pontinho aqui de P, tá? Então, ó, GPA, né, GPA, a gente tem o quê? A gente tem outro triângulo retângulo, tá? Então esse outro triângulo retângulo, ele também vai trazer para a gente aqui um teorema de Pitágoras que a gente pode aplicar. Só que agora, quem é o lado maior? O lado maior aqui é o 1. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó. 1 ao quadrado é igual. Agora, veja bem, a gente tem o C ao quadrado. E repara que esses lados aqui, né, eles são iguais também pelo seguinte. Ele nem precisava dizer que são iguais, tá? Mas por que eles são iguais? Porque ele fala aqui que isso aqui é uma bissetriz, tá? Isso aqui é uma bissetriz. Então, ele fala aqui, ó, bissetor, né? Bissetor, bissetriz. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele pega esse ângulo e divide em 2, ou seja, um lado é igual ao outro. Isso é uma bissetriz. Quando você pega um ângulo e divide ele ao meio, tá? Então, aquela reta que passa ali, o segmento de reta, transforma aquilo ali numa bissetriz, ou seja, divide, né? Aquele segmento de reta, aquela reta, vai dividir ali o ângulo ao meio. Então, tem metade para um lado, metade para o outro. Como essa figura ela é um polígono regular, o que acontece? A gente tem exatamente uma banda da figura igual à outra banda da figura, ou seja, divide a figura literalmente ao meio. Então aqui, ó, acontece o mesmo efeito com esse segmento AB, um lado exatamente igual ao outro, tá bom? Então a gente vai poder utilizar isso aqui, ó, 1 ao quadrado é igual. Aliás, vamos deixar assim mesmo para ficar direitinho aqui, ó, 1 ao quadrado é igual a C ao quadrado mais PA ao quadrado. Só que repara que o PA ao quadrado, quem é o PA? O PA é o AF dividido por 2. E o AF é esse trombolho todo que a gente descobriu aqui, tá? Então, o PA é o AF dividido por 2. Então, a gente pode escrever assim, ó, 1 ao quadrado é igual a C ao quadrado mais... Aí, a gente vai pegar aqui, ó, PA, ó, veja bem, eu vou escrever, ó, que PA é igual a AF, tá? PA é igual a AF sobre 2. Então, eu vou escrever aqui, ó, AF sobre 2, e isso aqui, ó, o PA está ao quadrado, então isso aqui está ao quadrado. O que vai acontecer? Ó? Vou colocar para cá porque a gente vai precisar de espaço. Então, vai ficar assim, ó, 1 ao quadrado é igual a C ao quadrado mais... Agora aqui, ó, quem é o AF ao quadrado? Aqui em cima vai ficar AF ao quadrado, né? Quem é o AF ao quadrado? Isso tudo aqui, ó, tá? Então, o AF ao quadrado é A ao quadrado sobre 4, mais B ao quadrado, mais 1 sobre 16. Lembrando que quando eu fizer o 2 ao quadrado aqui, vai ficar 4. Então, eu vou ter que dividir o AF ao quadrado por 4. Ou seja, tem que dividir cada um desses termos aqui
né, que é o AF ao quadrado, por quem? Por 4. Tá? Então, eu vou dividir esses caras aqui por 4. Então, vai ficar, ó, mais A ao quadrado sobre... Aí, 4 vezes 4 vai dar 16, né? Porque vai ficar A ao quadrado sobre 4 dividido por 4, que vai dar ao quadrado sobre 16, mais B ao quadrado sobre 4, mais, aí aqui, 1 sobre 16 dividido por 4, vai ficar 16 vezes 4 embaixo, que vai dar 1 sobre 64. Agora, veja bem, arrumando isso aqui, né, a gente vai jogar esse cara para o outro lado, né? E aí a gente vai ter o seguinte, ó, 1 ao quadrado é 1, então a gente vai ficar com 1 menos 1 sobre 64, e isso aqui é igual, aí a gente pode arrumar aqui, né, para ficar bonitinho, ó, A ao quadrado sobre 16, A ao quadrado sobre 16, mais B ao quadrado sobre 4, mais C ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quem? Isso aqui, ó, repara, eu vou fazer essa conta para cá e vou jogar do outro lado aqui, tá? Só para ficar mais fácil. 64 vezes 1, 64, menos 1, 63, tá bom? Então vai ficar 63 sobre 64. Agora, veja bem, está quase parecido com o que está lá em cima, né? Só que aqui embaixo não tem 64, só tem 4. Por quê? Porque se multiplicou o A ao quadrado aqui, ó, por 16, multiplicou a equação toda por 16. Para quê? Para que esse 16 não fique aqui embaixo, né? Deixando aqui esses coeficientes A, B e C mais feios, vamos dizer assim. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, é pegar a equação toda e multiplicar por 16. Sempre, presta atenção nisso, sempre que você pegar uma equação e multiplicar a equação, você tem que multiplicar os dois lados da equação, você não pode multiplicar um lado só, senão você altera a equação, tá? Então, por exemplo, se 2 é igual a 2, se você multiplica um lado, tem que multiplicar o outro também. Então, se você multiplica por 3, 6 é igual a 6, tá? Mas você não pode deixar de multiplicar os dois lados. Então, vamos lá, vou multiplicar os dois lados aqui por 16. Quando eu multiplicar o lado de cá, 16 vai cortar com 16, então isso aqui vai dar A ao quadrado, né? Porque vai ficar vezes 16 aqui, vai cortar o 16 com 16. Quando eu colocar o 16 multiplicando aqui, ó, 16 por 4 vai dar 4. Então isso vai dar 4b ao quadrado. E aqui vou multiplicar por 16, mas não está dividindo por ninguém, então vai ficar mais 16c ao quadrado. Isso aqui é igual, quando eu multiplicar por 16 aqui, eu vou poder simplificar essas duas frações, porque vai ficar 63 vezes 16 dividido por 64. Ou seja, se eu pegar em cima, né, depois de eu multiplicar por 16, se eu dividir por 16, evidentemente ele vai sumir. E se eu dividir embaixo por 16, o que vai acontecer? 64 dividido por 16 dá 4. Então isso aqui vai ficar, ó, esse 16 vai cancelar com esse 16, vai sobrar 63. E esse 64 dividido por 16 vai dar o quê? Vai dar 4. Tá? E aí dá certinho, né, aquilo que foi pedido ali na questão. Então é uma questão bem bonitinha, né, dá para a gente resolver com a matemática bem basiquinha, mas são questões que às vezes aparecem aí e atormentam a galera na hora de fazer uma prova. Você olha, não consegue encontrar aí esses triângulos, e aí a questão se torna bem mais difícil. Tem outras maneiras de resolver que tornam a questão realmente bastante complicada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aplicamos 3 vezes aqui o Teorema de Pitágoras. Se você gostou, né, curte aí, acompanha a gente aqui no canal também. Acompanha a gente aqui em todas as redes sociais. Se você estiver assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, acompanha a gente por aqui, beleza? Aquele abraço para vocês, até um próximo vídeo. Fui!